Quando nós analisamos a entrada num vaso orgânico, onde eu peço, antes de vir do astral, quando tenho voz moral para isso, alguns característicos que me ajudem a viver bem feito o trabalho a que me propus, urge considerar que nessa tentativa de priorizar alguns aspectos do organismo, nós estaremos de alguma forma facilitando o que nos cumprirá viver. Isso diz de uma urgência até mesmo nas análises que nós fazemos sobre nós mesmos. Aquilo que, de certa forma, nos indica o que houvéramos priorizado, se tivermos alguma voz naquilo que houvera sido proposto para essa nossa vilegiatura. E, em sendo assim, de uma tentativa de fazer valer um bojo de características que nos permita reaver bem-sucedidamente o patrimônio espiritual de grande proporção que nos aguarda conquistar, a insancha imperiosa de fugir de qualquer possibilidade de vir a cair, e que uma harmonia física perfeita nos perturbaria e prejudicaria as atividades. E, conforme vai dizer no capítulo de Missionários da Luz, Preparação de Experiências, em que André Luiz traz a preocupação de uma moça referente à sua próxima reencarnação, pedindo uma aparência física que não seja sedutora, vai ser colocado por um companheiro de André Luiz mesmo, que a sedução da carne é um perigo imenso, não só para aquele que emite esse tipo de influenciação perigosa, mas para aquele que a recebe. E é curioso porque quando alguém está de pé moralmente, mesmo que venha algum tipo de emissão nesse sentido, na nossa direção, se eu estou com uma vibração de castidade, de pobreza, de humildade, isso vai deixar claro que mesmo que eu receba algum tipo de vibração nesse sentido, não há conexão e sintonia. Daí possa vir na minha direção, mas eu não absorvo aquilo. E, consequentemente, eu não faço uma interação com o outro que emitiu isso na minha direção danosa, porque eu consigo dissolver aquilo com a pureza, a elevação de propósito. E nesse caso em tela, essa moça pediu realmente uma fealdade corpórea e que realmente não fosse um aspecto físico bonito, porque ela não estava interessada numa aparência de Vênus, mas na redenção do seu espírito imortal. E isso, inclusive, vai dizer que existe uma percepção aclarada de prioridades que ela precisa assamarcar na vilegiatura na qual ela vai entrar.
E, inclusive, essa moça, ela houvera ficado mais de 30 anos no astral, daí mostra que foi bem organizado o que ela viveria na vilegiatura na qual ela ia entrar, e com o sacrifício que ela precisaria fazer. Inclusive porque ela receberia filhos que outrora ela houvera contribuído com seu excesso de mimo para quedas pavorosas e saídas antes da data prevista do corpo de carne desses filhos. E, em sendo assim, se comprometia a recebê-los novamente como mãe, onde 2 deles regressariam como paralítico, nessa condição, um na qualidade do débil mental, e teria só a filha, mas que também traria premente necessidade de cura e retificação. E vai dizer que quando é considerada a questão de preparar um conjunto de aspectos que vai me ajudar a ser bem-sucedida, isso tem a ver com um tempo que eu já pude estar no astral, a partir de uma moral que me permitiu isso, pelo menos ir para um local colonial, como o Nosso Lar, que é retratado no livro Nosso Lar mesmo, pela psicografia ínclita de Chico Xavier, em que alguns anos ali eu consigo pelo menos estudar e aprimorar o meu juízo de valor para elencar o que seja realmente prioridade para mim. E isso vai dizer de um padrão que vai sendo possível nós alçarmos de faculdade superior para organizar uma planta prévia numa perspectiva um pouco mais elevada. E isso vai, de certa forma, trazer a questão da situação quando eu, mesmo tendo mérito, e vou, ao invés de optar por uma aparência física irrepreensível, pedir mesmo o oposto. Na verdade, o que vai ser prioritário para eu dar conta da minha vilegiatura é uma saúde, um organismo que funcione bem, em termos de equilíbrio, resistência, quando a gente fala inclusive de sono. A fortaleza, a durabilidade. E, inclusive, o Chico, ele tinha uma rotina onde ele entrava noite adentro na psicografia e, a hora que ia deitar, faltava poucas horas para ele levantar para ir para o serviço. E ele aguentava uma rotina bem intensa, de pouco sono e muito trabalho, e mostra como ele preferiu isso lá no astral antes de vir. Um organismo físico que respondesse com essa resistência, essa fortaleza. Porque a questão de ficar sem dormir não é nem tanto eu querer entrar noite adentro fazendo um serviço
e me preparar de alguma forma para isso acontecer. Mas é eu dar conta fisicamente disso mesmo. Porque não vai bastar querer. Eu vou precisar junto ter uma mínima acionamento da minha epigenética, que vai ter a ver com algo que já foi previado e suposto para aquela minha velejatura, para que eu possa acionar. E em sendo assim, nos permitir uma velejatura que tem uma resistência a poucas horas de sono, que é o nosso primeiro nutriente, e que tem um organismo físico que responda mesmo sob esse tipo de pressão do pouco sono, porque é um tipo de pressão que eu vou impingir a mim, que são poucas horas dormindo. E em considerando que se eu encurto muito o tempo de descanso e ponho trabalho no lugar disso, naturalmente que eu vou tendo um desgaste maior. Mas se é um trabalho realmente em prol do outro, a espiritualidade amiga, ela interfere e vai nos recobrando de energia e força para dar conta. Então, se considerar o Chico, que dormia tão pouco e trabalhava tanto, ele foi até mais de 90 anos e conseguiu uma produção magistral, ciclópica, no trabalho que ele se propôs da psicografia, fora os outros trabalhos que ele realizava. Mas o trabalho primordial, conforme ele relatara no Pinga Fogo, na década de 70, era com os livros, a psicografia, com Jesus. E como, mesmo ele tendo uma rotina onde o sono era pouco incipiente, ele conseguia recomposições importantes que o permitiu continuar o trabalho até uma idade avançada. Se considerarmos Allan Kardec, ele já teve um comprometimento do organismo físico nos anos em que ele codificou a doutrina espírita sob a condução do Espírito de Verdade, que na verdade era a destra misericordiosa do Cristo, trazendo a terceira revelação, Consolador prometido. E essa equipe, que em nome do Cristo de Deus, que estava sendo liderada pelo Espírito de Verdade, pôde fazer ser derramado, Kardec se ressentiu do excesso de trabalho. Então, ele veio desencarnar alguns anos depois da codificação por excesso de trabalho. E sabemos que Chico é a reencarnação de Allan Kardec. E vai mostrar que talvez até o próprio caminho que esse espírito seguiu permitiu que, quando ele voltasse como Chico Xavier, ele já tivesse uma resistência diferenciada à falta de sono. O Geraldinho, que conviveu com Chico nas madrugadas, relata que ele gostava, às vezes, de fazer partilha madrugada adentro, que ele não sentia necessidade do sono, que realmente a questão de dormir era algo assim, que ele passava sem para ficar ali no centro espírita escrevendo livro, e ele desdobrava, e acaba que enquanto espíritos superiores estavam usando, seja um braço seu, outro braço seu, outro um pé seu, outro pé seu, então na verdade poderiam acontecer 4 escritos por espíritos diferentes usando o organismo do Chico, considerando uma mão a outra, um pé ao outro. E o espírito dele mesmo desdobrava. E poderia usar alguém ali para continuar ainda escrevendo algo, no caso do próprio punho do Chico mesmo, que tinha aí uma moral e um
conhecimento diferenciado nos escritos quando ele fez dele mesmo, que tem esses escritos inclusive. E vai mostrar que são questões adrede acordadas para os trabalhos correlatos que serão pedidos de nós. Por isso que quando diz aqui que o espírito de escola, ciente daquilo que precisa fazer e do que seria um risco desnecessário, ele vai pedir, na verdade, um físico apagado, feio, e uma durabilidade, uma fortaleza do organismo, um equilíbrio, uma resistência, uma disposição, uma condição de horas a fio de trabalho, sem solução de continuidade, uma rotina diferenciada, porque acaba que aquele que serve Jesus, ele não tem interferências para um lazer, para um momento para espairar a cabeça. Não. Quando nós realmente estamos imbuídos do aqui viemos, nós queremos usar todo o nosso tempo naquilo. Então, é algo que a gente vai também disciplinando e adquirindo em termos de disciplina. Hoje uma moça comentava que trazia algumas dificuldades referentes aos hábitos dela e a quebrar velhos hábitos para estatuir novos, melhores, e como ela estava melhorando, à medida que ela está militando no Espiritismo, participando conosco do estudo evangélico, que acontece na terça, das 15 às 16, e como ela está conseguindo fazer esse movimento de quebrar hábitos ruins e criar novas rotinas melhores, que a permitem realmente colocar no seu tempo aquilo que vai ser útil em prol de outrem. E daí vai mostrando que são possibilidades de ação nossa com o nosso próprio organismo. E uma outra medida que é pedido por esse espírito desperto moralmente é atenuar o magnetismo pessoal. Porque se eu tenho um organismo físico muito primoroso, isso acaba que vai me colocar numa situação de ser esmagada. Mas, se eu oculto a beleza da minha alma, a minha elevação, com essa apresentação externa xoxa, isso vai me lograr uma garantia eficiente da minha tarefa. Isso vai acontecer por quê? Porque nós aqui na crosta planetária, nesse orbe ainda de prova e de expiação, e sabemos que os orbes diversos que existem, cada qual é habitado, mas não na condição que nós estamos aqui enquanto o sistema solar, que a gente sabe que tem só o planeta Terra em estágio de prova de expiação. Mas, se considerarmos o relato que Kardec fez na Revista Espírita de Júpiter, mostra que lá existem encarnação, mas que duram 500 anos, de espíritos que não têm mais a sombra acontecendo dentro de si, que já estatuíram o império do amor, do bem, da justiça. E os animais lá são mais inteligentes. Eles têm um movimento lá que é um andar que não causa fadiga, é um roçar que plana sobre o cimento sobre o qual eles estejam andando, ou um outro material sobre o qual eles se movimentem, como um peixe na água, um pássaro voando, que não é como para nós, com esse peso da nossa matéria, a dificuldade que é, que a gente caminha 1 quilômetro e já está uma certa extenuação, um cansaço. Lá não. Isso tem leveza, porque ele já tem uma eterização do perispírito bem maior.
e, em sendo assim, tem uma intuição bem melhor, bem mais dilatada. E vai dizer que, em se tratando de um local como esse, em que já há uma nova condição moral, não seria uma preocupação a questão do apagamento físico, visto que ali não há esse jogo da aparência, do externo, porque ele já foi vencido, essas mazelas. E por isso eles desdobram mais fácil, mas mesmo que o pensamento seja tranquilamente utilizado nas comunicações, a palavra articulada permanece com a sua importância. E isso é um detalhe primacial. E ela continua sendo usada, a palavra articulada. E esse dado, ele vai acontecer nesse relato e vai ser colocado que quando nós falamos de uma população como a de Júpiter, já é um outro estágio moral. E, em sendo assim, até pela infância ser bem mais curta que a nossa, que lá vai durar um tempo de meses, comparado e usando o tempo daqui. E, em sendo assim, lá já vai haver uma estruturação de um espírito que, mesmo encarnado, não teme a morte, até porque não traz mais os adoecimentos e as calcinações da culpa, do remorso, porque não traz mais algo a ser expiado. E até mesmo a questão do clima é bem mais ameno. O sol a pino, que às vezes nos pega aqui nesse orbe, ele é uma situação de um planeta no estágio do nosso, porque em Júpiter eles têm um clima que tem uma leveza própria. Se considerarmos aqui como que funciona a nossa aclimatação, dependendo do horário que eu saio no sol, se eu não tomar cuidado, eu posso ter uma insolação, eu posso ter um câncer de pele, eu posso ter uma alteração de líquido importante, visto que 70% de um corpo do adulto é água, de um bebê é 90%, e a maior parte da população mundial não tem atendimento de água adequado. Mas lá não. Lá o sol, ele pode ter uma azulação, mas é uma condição amena, refrigerada, que não impõe esses suplícios de clima que, vez ou outra, podem nos acometer aqui. Normalmente, quando o indivíduo mora numa região de deserto que há oscilações violentas entre dia e noite, ou quando não há um preparo adequado para um determinado tipo de serviço em que o sol incide com violência, e realmente, se não tomarmos cuidado, nos leva a alterações e não deixa de ser uma situação que leva a um desconforto, a um adoecimento, a uma dor. E Kardec vai fazer esse relato de Júpiter na Revista Espírita de 1858. E, em sendo assim, como lá eles estão numa outra condição, onde
o perispírito ele é mais etéreo. E mesmo assim, sabemos que existem orbes muito acima de Júpiter, em termos de evolução moral, em que esse revestimento do perispírito ele tem uma condição que já deixa de ser dos materiais que nós conhecemos para que isso aconteça. Então já é um atributo inabordável. Como acontece esse revestimento para esses espíritos que estão em orbes ainda superiores a Júpiter, bem acima, que existem, e inclusive quando consideramos a escala que Kardec traz, desde o mundo primitivo, prova e expiação, o mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino, enfim, a gente sabe que é uma escala didática para uma compreensão prévia, mas mostra uma fresta de como há espíritos em condições, em termos de moralidade, de evolução, que nós não alcançamos com a nossa miserabilidade. E, em sendo assim, é por nós estarmos num orbe de prova e de expiação mesmo, que existe essa uso indevido da forma física na nossa abordagem com ela. Visto que, pelo jogo que a maioria de nós estamos, do externo, do aparato, aparência pela aparência, acaba que elas esmagam os missionários da luz, do bem, se percebesse neles a verdadeira condição moral elevada. Porque as vibrações da maioria de nós são vibrações e energias destruidoras do despeito, da inveja, da disputa injustificável, da antipatia gratuita. E, inclusive, se a gente pegar o significado da palavra despeito, tem a ver com uma desconsideração ou ofensa leve que leva a um ressentimento. Então, esses melindres, esses caprichos que nós trazemos, que denuncia e patenteia a nossa inferioridade mesmo. Por isso que aquele que é consciente da importância do que vai vir fazer aqui, que precisa focar, ele organiza o seu molde exterior, todo esse aparato do que ele traz de externo no seu físico, que chega ao outro, com pouca graciosidade, preferência nenhuma, num aspecto físico que tem essa retorno do externo, de repulsa, inclusive, porque não impinge algum tipo de magnetismo. E isso faz esse espírito, quando estiver encarnado, fugir por antecipação. Ele faz uma preparação adequada e sai do influxo dessa paixão devastadora e doentia da alma que está em desequilíbrio e desalinho. E isso também vai dizer das mentes em condição juvenil, que somos, muitos de nós no orbe terráqueo, que é como criança no mundo, brincando com fogo, aí misturando álcool e gasolina, das emoções ao bel. Mas o espírito que amadurece e chega num ponto de despertamento, normalmente quando alcança a condição de completista, ele abandona e quebra toda experiência que o possa distrair e desviar do caminho da realização do que Jesus pede para ele. E vai dizer exatamente da importância de nós focarmos naquilo que realmente importa, que é a essência. Por isso que, chegado nesse ponto, aquilo que nós recebemos, seja de vai ou de aplauso, já não tem uma importância per si. Não que nós não
estaremos atentos ao retorno externo daquilo que realizamos, porque sempre algo que alguém fala vai ser útil para a gente se melhorar. Mormente o opositor, que diz coisas para nós que um amigo não diria. Por isso, aqueles que nos perseguem são nossos inimigos, gratuitos, naturalmente, porque não procuramos fazer inimizade, mas quando recebemos isso de alguém, são os nossos melhores professores, porque eles vão nos levar a internalizar a lição do Cristo, a autofincar a ascendência em relação à ação e reação. A gente sai desse ioiô, desse ping-pong de fez, levou, e consegue adentrar uma tranquilidade, um equilíbrio que não depende do que vem de outrem, porque está dentro de nós. Nos ajuda a elevar na caridade genuína, doativa, a fermentar os metais benditos do dar ao outro sem esperar nada em troca. E também nos ajuda a ver coisas em nós que nós podemos melhorar, pelas críticas que nos fazem. Naturalmente, num filtro que nós fazemos, mas precisamos estar atentos, porque são os professores, realmente, que nos ajudam a perceber coisas que talvez alguém que me tem em alta conta não me falaria. E, inclusive, gente, essa situação nossa no orbe terráqueo, ela é patente. Quando diz aqui a questão da disputa desnecessária e que não tem uma razão para aquilo, essa competição mórbida que nos avassala enquanto sociedade, se mostra claramente quando alguém vê em outro algo que o interessa ser igual ao outro. E não importa o que esse outro precisou passar para conquistar aquilo. Como aquilo o interessa, ele quer conquistar aquilo naquele momento, mesmo que destituindo isso desse outro. E isso tem a ver realmente com a nossa adoecimento mesmo. Porque conforme faláramos da questão de um orbe como Júpiter, onde o desenvolvimento moral é outro, essas questiúnculas deixam de ter peso. Daí alguém que vai reencarnar em Júpiter, até por quinhão de afinidade e daquilo que amealhou, em termos de sublimação, ele nem precisa preocupar mais com essa questão de apagamento, de não ter um magnetismo que chame atenção. Ele realmente prescinde desses cuidados, porque ele está indo para um orbe em que não tem mais esse jogo rasteiro que nós temos aqui. Mas para nós que voltaremos e estamos num orbe como a Terra, para quem realmente deseja o que importa e o essencial, busca esse apagamento. Inclusive se preocupa em que isso aconteça. Naturalmente que isso não é deixar de fazer o serviço que está sendo pedido de mim, porque há um dado trabalho que Jesus pode pedir de mim e que para realizá-lo eu preciso me tornar uma figura pública. Mas significa a forma como eu lido comigo e com o meu físico, com o que eu sou. Visto que aqui não é nem tanto o aspecto físico que eu tenho, mas o que eu faço com isso, visando um apagamento e uma descrição. Por exemplo, se pegarmos o Chico Xavier, ele tinha uma preocupação, um esforço enorme para se apagar. E mesmo que ele tentasse
fazer esse apagamento dele mesmo, para que não viesse a ficar recebendo lantejoula, aplauso, e pudesse fugir essa situação, a vibração que promanava dele acabava, que levava tanto consolo para as pessoas, que ele acabava ficando com o retorno dos outros como alguém que se tornou referência. E ele não evadiu disso. Ele percebeu que era uma liderança que ele precisava abraçar em nome do Cristo de Deus, mas que pedia dele a humildade de saber que aquilo que ele transmitia para os outros, que pudesse ajudar alguém, na verdade vinha do Cristo, não era dele. E por isso ele conseguiu, mesmo capa de principais revistas por anos a fio, com as vendas daquilo que ele escrevia na psicografia dele, que eram todas doadas, os direitos autorais para as causas espíritas, beneficentes. Assim, ele nunca ficou com um centavo daquilo que as vendas aconteciam pela mediunidade dele, porque ele tinha consciência que não vinha dele. O trabalho promanava era do Cristo, estava sendo de graça que ele estava recebendo, de graça ele precisaria dar. E mesmo ele ficando aí numa enquete de evidências, tendo se tornado uma figura pública, multidões iam procurá-lo, tanto Pedro Leopoldo, que ali acontecia, inclusive assim, as multidões que o procuravam, até mesmo o sistema ali da cidade, precisou adaptar isso para receber tantas pessoas que iam até ele. E mesmo depois, quando ele mudou para Uberaba, ele continuou recebendo esses populachos que o procuravam, e ali funcionava também ali o aeroporto em prol disso. Então, assim, o movimento da cidade era em torno dele, bem dizer. E mesmo assim ele deu conta de se manter humilde, vivia a pobreza, a castidade, a humildade, a caridade genuína, porque ele sabia que o bem que estava chegando nas pessoas promanava do Cristo e não dele. E isso mostra que não é tanto aquilo que acontece em torno de mim qual que eu traga, mesmo que eu me esforce para me apagar, mas como eu me abordo e como eu lido com o que chega até mim. Porque alguém que me aplauda por algo que eu fiz hoje, se eu fizesse o contrário, ela com certeza me aplaudiria também. Nós sabemos que os espíritos de escola, eles não ficam nos elogiando a esmo, porque eles sabem que isso seria um desserviço. Só nos faria afundar na nossa arrogância e egoísmo que tanto nos custa vencer, a golpe de esforço próprio, a cada momento. O máximo que o Cristo vai fazer é me dar indícios de que o caminho é aquele, e confirmando na pauta do meu desejo de acertar, da minha busca da análise coerente, do esforço que eu faço para vencer a mim mesma. Ele vai me dando alguns sopros. E o sopro, ele é muito difícil. Se eu pegar um balão e ficar soprando, um balão após outro, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar o ar. Então, o hálito é uma coisa, tranquilo. Agora, soprar exige muito. E o Cristo, ele vai nos dar exatamente desse sopro espiritual, que vai nos dando os indícios de que o caminho é aquele, mas nunca ele vai ficar jogando confete em cima da gente, porque isso seria nos empurrar para a queda. Por isso que aquele que fica trazendo aplausos para nós, nós precisamos ter consciência que se eu fizesse o contrário, isso aconteceria. E que, diante dessa situação, num minuto isso pode mudar. E aquele que me aplaudiu, nesse momento, me jogar pedra.
devido ao próprio jogo da circunstância que fala aqui e a efemeridade, a transitoriedade da condição que nós estamos aqui nesse orbe. O que vai permanecer são as vibrações imorredoras que vêm do Cristo para nós. E, em sendo assim, é importante que nós privilegiemos o que realmente importa, porque o resto não só vai acontecer de ser uma perda de tempo, como vai poder nos fazer facilitar uma queda que só vai servir para depois a gente ter que voltar para aquele mesmo caminho para consertar em condição mais difícil. Por isso que vai acontecer de precisarmos realmente fortalecer o nosso ser, desenvolvermos metais que nos ajudem no trabalho que nós tanto imploramos no astral para poder realizar com Jesus, que tanto nós precisamos, porque à medida que eu abraço um serviço nobre, Jesus usa disso para ir me curando. Então, eu é que preciso do serviço. Não é Jesus que precisa do meu serviço, eu é que preciso do serviço junto a Jesus. E Ele, por saber disso, me confia esse quinhão. E na pauta da minha fidelidade, Ele vai me dando mais recursos para realizar mais em menos tempo. Até que chega um ponto, como Chico, que eu já não sinto necessidade de dormir, bem dizer. Eu conseguirei ficar direto, naturalmente com os intervalos, às vezes de um sono rápido, um lanche frugal, um momento onde eu preciso ir para o trabalho do ganha-pão diário. Porque, inclusive, o Chico, ele, depois que ele trabalhou 30 anos no Ministério da Agricultura, e ele aposentou, ele ainda estava aí entre 60 e 70 anos. Então, ele teve aí quase 30 anos de aposentado, onde ele pôde duplicar o tempo que ele tinha para o trabalho da mediunidade com Jesus. Então, assim, na medida que Jesus vê a minha fidelidade, a minha vontade e o meu esforço para vencer meu mal pendor e que eu estou avançando, Ele vai me dando novos recursos para eu conseguir acelerar meu tempo bom, fazer mais em menos tempo nesse farnel, e que tem a ver com essa questão de uma flor luminosa que transforma a nossa senda espinhosa em um caminho translúcido belo, onde nossas cadeias são quebradas. E vai dizer de essa abertura, esse empenho de buscar esse aprimoramento, essa continuidade daquilo que faço, na gratuidade, na doação, no amor genuíno, e que vai permitindo que esses metais eles vão sendo fundidos e refundidos em nós, e em sendo assim nós vamos podendo adentrar uma resistência maior, uma durabilidade maior, um equilíbrio diferenciado que passa a ser parte do nosso comportamento normal. E isso vai fazendo com que o tempo, mesmo que ele continue igual, mas nós consigamos usar ele para uma multiplicação
desse pão bendito que desce do céu. E, em sendo assim, até a força, ela vai se tornando diferenciada. Porque daí, mesmo em meio àquilo que vivamos, visto que o cristão, ele recebe bofetada de todo lado, ele é pressionado de todas as formas, mas mesmo em meio a isso, eu vou conseguindo talhar esse caminho de luz. E vou, inclusive, assim, tendo essa tranquilidade em meio a isso. Porque nós precisamos acostumar mesmo, mas é esse acostumar em que a elevação acontece em meio a isso e o desenvolvimento de força, de uma energia que aguenta o que vier e consegue se manter de pé, produzindo cada vez mais, seguindo após o Cristo.